Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de inteligência emocional. Eu sou a Ana Cortes e a gente vai falar um pouco hoje sobre vícios emocionais. Você já percebeu na sua vida situações ou circunstâncias que se repetem com frequência? Eu já vi muitas pessoas falarem: isso é karma, fica sempre acontecendo na minha vida, parece que eu estou pagando os meus pecados, sempre está acontecendo a mesma coisa. Na verdade, eu quero te dizer que isso está relacionado aos teus vícios emocionais. Isso mesmo. Existe vício emocional? Sim. Muita gente fala, não, Luísa, mas eu só conheci o vício químico. Sim, o vício emocional ele existe. E ele também é químico no seu corpo e eu vou te explicar sobre isso. Para eu entrar nessa explicação antes, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos, para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando para você. Já viu pessoas que vivem um relacionamento muitas vezes abusivo, essa pessoa é humilhada, o parceiro agride essa pessoa verbalmente, fisicamente, e ela rompe esse relacionamento. Só que aí ela se relaciona novamente com outra pessoa. E quando ela se relaciona, ela começa a viver tudo da mesma forma. Ela também é agredida, ela é humilhada e ela tem esse sentimento de humilhação. Ela tem um sentimento de rejeição, ela se sente rejeitada, ela se sente humilhada, né? Ela recebe essas palavras e ela vive nisso. Ela termina um relacionamento, começa outro e vive tudo a mesma coisa, enquanto ela não trata dessa disfunção que está acontecendo na vida dela, que é um vício emocional. Já viram pessoas que precisam de esportes tão radicais a cada dia? Não tem problema nenhum com o esporte radical, mas a cada dia ela quer mais e mais e mais, porque ela precisa sentir aquela adrenalina. Então, aquela adrenalina o tempo todo, a cada dia mais, também pode ser um vício emocional. Vocês já viram pessoas que vivem em vitimização? Minha vida é assim, porque nada dá certo pra mim, olha como é que eu tô, olha que as pessoas falam comigo, daqui a pouco ela tá de novo e ela vive nesse processo de vitimização. Também é um vício emocional. Pessoas que vivem situações de tristeza, situações de dor e o tempo todo ela tá vivendo isso. Em todos os seus relacionamentos ela vive isso. E todos os nossos vícios emocionais estão relacionados com nossos relacionamentos, com nossas conexões. Nós não vivemos um vício só em mim. O vício é meu, mas eu preciso de outra pessoa para viver o meu vício. Então aquela pessoa acaba bebendo do meu vício. E na verdade ela também é viciada naquilo. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu vou te explicar. Os vícios emocionais, na verdade, todo esse padrão que eu estou falando para você, todo esse padrão que está aqui, que eu acabei de colocar para você, que essas pessoas vão repetindo padrões, aconteceram, na verdade, situações e circunstâncias lá na infância dela. E lá na infância, determinadas situações que aconteceram tornaram essa pessoa viciada. Viciada em quê? Em um tipo de emoção. Porque aquilo era corriqueiro. Imagina um pai ou uma mãe que expressava, por exemplo, rejeição para uma criança. Os pais não estavam em casa, aquela criança se sentia rejeitada, os pais não davam a atenção que ela precisava, ela se sentia rejeitada, ou os pais brigavam muito e aquela briga, aquela grosseria fazia com que aquela criança se sentisse rejeitada. E aí, quando ela chega na fase adulta, o que acontece? Ela está viciada naquele sentimento, naquela rejeição, naquela humilhação, em sentir aquilo. E ela vai em busca, inconscientemente, entende? Ninguém quer se sentir rejeitado, ninguém quer se sentir humilhado. Mas inconscientemente você busca por isso, porque é um sentimento que está ali dentro que você precisa saciar. E por que eu preciso saciar esse sentimento? Olha bem como funciona o teu cérebro. O teu cérebro produz moléculas de emoção. Todo pensamento, todo o seu comportamento vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar o quê? Os seus sentimentos, tá? Só que esse pensamento ele está ligado a uma emoção. E essa emoção produz moléculas químicas específicas.
como, por exemplo, cortisol, como adrenalina, como dopamina, como diversos hormônios, serotonina. Então, são neurohormônios, neurotransmissores produzidos no seu corpo. Cada sentimento desse que eu falei, né, entre outros N sentimentos que nós temos, N emoções, produz então essas MDS, moléculas de emoções, que são moléculas químicas específicas. Por exemplo, se uma pessoa é estressada, ela está produzindo excesso de cortisol. Se uma pessoa está com raiva, ela produz cortisol e adrenalina. Então, são moléculas de emoção específicas, em quantidades específicas no seu corpo, para você viver aquela emoção, para você sentir aquela emoção. Por isso que você sente essa emoção no seu corpo. Então, você é viciado. Então, todo vício emocional, e aqui eu vou fazer uma comparação para você, uma pessoa que utiliza o álcool, por exemplo, uma pessoa que consome drogas, o que acontece? Ela é viciada na química do álcool, ela é viciada naquela química da droga. E ela o tempo todo está em busca de quê? Saciar isso, porque o corpo dela está pedindo para ela saciar aquela química. Então, se você é viciado em rejeição, se você é viciado em raiva, se você é viciado em humilhação, se você é viciado em vitimização, então qualquer um desses fatores, qualquer um dessas emoções, o teu corpo está pedindo por essa molécula de emoção. E aí o seu corpo precisa saciar, você precisa gerar isso. Então você busca no seu meio para o quê? Para você saciar. E quando você pega, você vive essa emoção, você vive uma relação disfuncional com outra pessoa, você está saciando o teu vício emocional. Então isso é disfuncional e isso precisa ser tratado. Isso pode ser tratado, isso é tratado, tá? Você já viu pessoas que tá tudo tranquilo e de repente ela causa problema, de repente começa a acontecer contenda, de repente começa a acontecer discórdia naquele ambiente? O que essa pessoa é? Ela é viciada em problema, ela é viciada em sentir raiva e aquilo traz raiva para ela, aquela discussão traz raiva e ela vive então o vício dela. E outras pessoas que estão ali ao redor estão vivendo o vício também. E você pode me perguntar agora, Ana Luísa, como é que eu faço para curar os meus vícios? Primeira coisa, você precisa pontuar quais são os seus vícios. Quais são os vícios que estão aí o tempo todo você está bebendo dele, o tempo todo você está buscando relacionamentos para o quê? Viver os teus vícios. Primeira coisa que você precisa pontuar é isso. E está decidido a mudar o seu comportamento, porque aqui é mudança de comportamento, é mudança desse comportamento disfuncional para mudar esses sentimentos tóxicos que estão dentro de você. Ana Luísa, tem como? Sim. Tem como você eliminar os teus vícios emocionais, tem como você curar essas disfunções em você através de treinamentos, através do coach integral sistêmico, através de livros, de conteúdos, para que você possa transformar esses sentimentos tóxicos em novos comportamentos, para gerar novos sentimentos em você. Então, se você mudar os seus comportamentos, você vai gerar novos sentimentos e você vai começar a criar a abstinência dos seus vícios emocionais. Esse ciclo pode ser rompido, esses sentimentos tóxicos e esses comportamentos podem ser transformados através da inteligência emocional. Isso você adquire com leituras, com vídeos, com treinamentos, com coaching integral sistêmico, que é a metodologia que eu trabalho. Eu te convido a buscar inteligência emocional e transformar a sua vida e ter novos resultados e novos relacionamentos na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo!